Como usar a ancoragem para vender contabilidade com mais valor? O cliente não decide se seu honorário é caro, olhando apenas para o número. Ele decide comparando esse número com alguma referência. E aqui está o problema. Se você não cria referência na conversa comercial, o cliente cria sozinho. Ele compara com o contador mais barato, com o escritório antigo, com o primo que paga menos, com uma contabilidade online, com o valor que ele imaginou na cabeça dele. E quando isso acontece, você perde o controle da percepção de valor. E é por isso que muitos contadores escutam: está caro. Olha só, gente, mesmo quando o preço está justo. O problema não é só o preço, o problema é que o cliente ainda não entendeu como ele deve comparar o seu serviço. Neste vídeo eu vou te mostrar como usar a ancoragem nas vendas de contabilidade para posicionar melhor seus honorários, aumentar a percepção de valor e conduzir uma negociação com mais estratégia, sem manipulação, sem teatrinho, sem promessa exagerada, mas com clareza comercial. Porque quem não ancora valor acaba sendo ancorado pelo preço mais baixo do mercado. Se você é empresário contábil, precisa entender uma coisa: vender contabilidade não é apenas apresentar um valor no final da reunião. A venda começa muito antes. Começa quando você ajuda o cliente a entender o tamanho do problema, começa quando você mostra o risco de continuar mal atendido, começa quando você compara o seu serviço com a consequência de não ter orientação, começa quando o cliente percebe que a contabilidade não é apenas uma obrigação mensal, é uma estrutura de segurança para a empresa dele, e é aqui que entra a ancoragem. A ancoragem é a criação de uma referência de valor, de risco, de escopo, de prazo, de responsabilidade, de consequência. Quando você usa isso bem, o cliente deixa o olhar apenas para o honorário e começa a enxergar o contexto por trás do honorário. E isso muda completamente a negociação. Vamos direto ao ponto. O cliente sempre compara o seu preço com alguma coisa. O primeiro ponto é simples. Todo cliente compara, mesmo quando ele não fala. Ele compara seu honorário com o que paga hoje, com o que o outro contador comprou, com o que ele acha que contabilidade deveria custar, com o que viu na internet, com o que algum amigo empresário disse que paga, com uma referência que muitas vezes não tem nada a ver com a entrega que você oferece. E aqui mora o perigo. Se a referência dele for uma contabilidade extremamente barata, qualquer proposta sua vai parecer cara. Se a referência dele for apenas emissão de guia, qualquer serviço consultivo vai parecer excesso. Se a referência dele for um contador que só cumpre obrigação, qualquer acompanhamento mais próximo vai parecer custo adicional. Entendeu, gente? Então, antes de falar preço, você precisa ajustar a comparação, porque o cliente não compra no vazio, ele compra comparando. A pergunta é: ele está comparando seu serviço com o quê? Se ele comparar sua contabilidade com obrigação burocrática, você vira custo. Se ele comparar sua contabilidade com a segurança, decisão e prevenção de problemas, você ganha valor. Essa é a força da ancoragem. A ancoragem não é enganar o cliente. Agora, cuidado! Quando a gente fala em técnica de venda, muita gente já pensa em manipulação, mas não é disso que estamos falando. Ancoragem não é inventar valor, não é criar uma mentira para parecer mais caro, não é colocar um número absurdo só para depois parecer que deu desconto. Isso é muito perigoso. E, sinceramente, isso enfraquece sua autoridade. A ancoragem correta na venda contábil é outra coisa. É ajudar o cliente a enxergar a referência certa. Por exemplo, se o cliente compara seu honorário com o preço de outro escritório, você precisa mostrar que a comparação correta não é apenas escritório contra escritório. A comparação correta é o nível de entrega contra o nível de entrega, risco assumido contra risco assumido, acompanhamento contra acompanhamento, clareza de decisão contra ausência de clareza, prevenção contra correção de problema. Quando você faz isso, você não manipula, você educa. E empresário respeita quem educa com clareza. O cliente pode até não fechar, mas ele entende melhor o que está decidindo. E isso já tira você da briga rasa por preço. Antes de ancorar preço, ancore problema. Esse é um ponto central. Muitos contadores tentam defender preço antes de ancorar o problema. Aí o cliente pergunta: quanto custa? O contador responde. O cliente acha caro e o contador começa a se justificar. Mas veja bem, a gente entrega isso, entrega aquilo, temos equipe, temos sistemas, temos atendimento e assim por diante. Só que nesse momento o cliente já está olhando
para o preço. Você entrou tarde demais. Antes de ancorar o preço, você precisa ancorar o problema. Vamos imaginar que o empresário está insatisfeito com a contabilidade atual. Em vez de perguntar apenas dados técnicos, você precisa entender qual problema fez ele procurar uma nova contabilidade. O que isso já custou para ele? Que tipo de insegurança ele sente hoje? Quais decisões ele tem tomado sem clareza? O que acontece se ele continuar com o mesmo nível de atendimento? Porque quando o problema parece pequeno, qualquer honorário parece alto. Mas quando o problema fica claro, o investimento ganha contexto. Se o cliente acha que precisa apenas de alguém para enviar guias, ele vai buscar o menor preço sempre. Mas se ele percebe que está tomando decisões sem informação, pagando imposto sem entender, contratando sem segurança e administrando a empresa no escuro, a conversa muda. O preço deixa de ser o centro. O problema passa a ser o centro e a sua proposta começa a fazer mais sentido para ele. Ancore valor usando consequências reais. A melhor ancoragem não é um número jogado na mesa, é uma consequência bem explicada. Por exemplo, um cliente diz: eu só quero uma contabilidade mais barata. E aí você vai dizer o seguinte para ele: entendo, mas antes de comparar preço, preciso entender que está incluído nesse serviço, porque uma contabilidade barata que não orienta pode ser cara se você tomar decisões tributárias, trabalhistas ou financeiras sem segurança. Compreendeu, gente? Percebe aí? Você não atacou o preço baixo, você mostrou a consequência de escolher apenas pelo preço. Outro exemplo, o cliente diz: meu contador atual quase não fala comigo. Você pode dizer: o ponto não é só falar mais, o problema é que sem orientação você pode acabar decidindo sozinho sobre contratação, retirada, impostos, crescimento da empresa. Isso mesmo. Agora você fez o quê? Você criou uma referência. A comparação deixou de ser um contador que responde mais rápido contra o outro que responde menos. E passou a ser o quê? Uma empresa com apoio para decisão contra uma empresa que decide sozinha. E isso, gente, aumenta a percepção de valor, porque o empresário começa a enxergar o que está em jogo. Use contrastes para o cliente entender a diferença. A ancoragem funciona muito bem. Você cria contraste, não contraste artificial, contraste real. Por exemplo, existe uma diferença entre uma contabilidade que apenas entrega obrigações e uma contabilidade que ajuda você a entender o impacto dessas obrigações na gestão da sua empresa, entendeu? Ou existe uma diferença entre receber guias todo mês e ter clareza sobre o que esses números dizem sobre saúde do negócio. Ou existe uma diferença entre pagar menos por um serviço limitado e investir em uma estrutura que reduz risco, organiza informações e melhora a tomada de decisão. Esses contrastes ajudam o cliente a comparar melhor, porque muitas vezes ele coloca tudo na mesma caixa. Para ele, contador é contador, contabilidade é contabilidade, guia é guia, honorário é honorário. Sua função comercial é mostrar que não é tudo igual, mas não adianta dizer só: meu serviço é diferente. Você precisa mostrar onde está essa diferença, e a diferença precisa aparecer na conversa, nas perguntas, na análise, na proposta, no acompanhamento, na forma como você conduz. Quando o cliente sente a diferença entre receber o preço chega mais bem posicionado. Ancore antes de apresentar a proposta. Um erro comum é mandar a proposta sem preparar a percepção do cliente. O contador faz uma reunião rápida, coleta dados, monta o preço, envia o PDF e espera o cliente entender sozinho. Gente, ele não vai. Proposta não vende sozinha quando o valor não foi construído antes. Antes de apresentar a proposta, você precisa resumir o diagnóstico. Algo como: pelo que conversamos, hoje o principal ponto não é apenas trocar de contador. O que você precisa é de mais clareza para tomar decisões, mais segurança sobre impostos e um acompanhamento que evite você ficar sozinho em momentos importantes da gestão. Depois disso, você apresenta a solução. Por isso, a proposta que eu vou te apresentar considera esse nível de acompanhamento. Percebe o movimento? Você ancorou a proposta no problema, agora o cliente não está olhando apenas para o honorário, ele está olhando para o motivo do honorário. E isso é muito diferente. Sem diagnóstico, preço parece cobrança. Com diagnóstico, preço parece consequência. Lógica da solução. Ancore o escopo para evitar cliente satisfeito. Ancoragem não serve só para vender, serve também para evitar desalinhamento. Um dos motivos de cliente ficar insatisfeito é a expectativa mal definida. E ele acha que algo está incluído, mas não está. Ele acha que o retorno será imediato, mas existe prazo. Ele acha que pode pedir qualquer coisa a qualquer momento, mas o
contrato tem escopo. Ele acha que consultoria ilimitada faz parte do honorário básico, mas não faz. Quando você não ancora o escopo, o cliente cria expectativa. Expectativa solta vira reclamação. Por isso, na venda, deixe claro o que está incluso, o que não está, como funciona o atendimento, quais são os prazos, quais são os canais e quais demandas exigem proposta à parte. Isso não reduz valor, aumenta profissionalismo. Por exemplo, dentro desse contrato estão incluídas as rotinas mensais, atendimentos para dúvidas relacionadas ao escopo contratado e acompanhamento dos pontos combinados. Demandas fora desse escopo, como estudos específicos, regularizações complexas ou projetos adicionais, são avaliadas separadamente. Isso, gente, protege o escritório e protege o cliente também, porque relação boa é relação com expectativa clara. Ancore o prazo para evitar urgência fabricada. Outro ponto muito importante: contador sofre muito com urgência, que não foi criada pelo escritório. Cliente perde prazo, cliente manda documento em cima da hora, cliente pede uma guia recalculada para ontem, cliente pede alteração contratual com pressa, cliente quer resposta imediata para tudo e o contador, para não desagradar, corre, faz um susto, interrompe a equipe, bagunça operacional e ainda assim o cliente reclama. Por quê? Porque a expectativa nunca foi bem definida. Você precisa ancorar o prazo, não de forma fria, mas de forma profissional. Em vez de dizer, pode deixar, vou ver isso para você, diga, recebi sua solicitação. Esse tipo de demanda normalmente é tratado dentro de até 2 dias úteis. Se conseguirmos antecipar, te aviso por aqui. Entendeu? Veja a diferença, você colocou uma referência. Entregar antes, melhor. Se entregar dentro do prazo, está combinado. O cliente nunca fica criando uma expectativa invisível. Isso também é venda, porque a expectativa do cliente depois da contratação reforça ou destrói o valor vendido antes. Venda boa não é só fechar contrato, é sustentar a percepção de valor durante a entrega. Ancore o preço com base em responsabilidade. Quando chegar a hora de falar preço, não fale apenas o número, contextualize. O honorário contábil não deve ser apresentado como uma mensalidade solta. Ele precisa estar conectado à responsabilidade que o escritório assume. Você pode dizer, o valor considera o volume da operação, o regime tributário, a quantidade de funcionários, o nível de atendimento necessário e a responsabilidade envolvida na condução das rotinas contábeis, fiscais e trabalhistas. Isso, gente, muda a forma como o cliente recebe o preço, porque agora o número tem base, tem lógica, tem critério. Muitos contadores falam preço como se estivesse pedindo desculpa. Falam baixo, falam rápido e logo depois oferece desconto. Isso enfraquece a percepção. Você precisa falar preço com tranquilidade, não com arrogância, com tranquilidade, porque se você não demonstra segurança no seu honorário, o cliente também não vai ter segurança para pagar. Cuidado com desconto sem ancoragem. Desconto sem ancoragem, gente, é perigoso. Quando você dá esse desconto rápido demais, ensina o cliente que seu preço era frágil. Ele pensa, se baixou tão fácil, talvez ainda dê para baixar mais. E aí você abre uma negociação ruim. Se for considerar alguma condição, ele precisa ter motivo. Pode ser prazo de pagamento, pode ser contratando um contrato mais longo, pode ser escopo reduzido, pode ser uma condição de entrada, pode ser uma estratégia comercial específica, mas não pode ser desespero. Exemplo, eu consigo ajustar a proposta para esse valor se mantivermos o escopo apenas nas rotinas essenciais neste primeiro momento. Caso você queira incluir acompanhamento gerencial ou reuniões periódicas, aí voltamos para o pacote completo. Percebe, gente? Você não baixou o preço mantendo tudo igual, você ajustou a entrega. Isso preserva valor, porque desconto sem ajuste de escopo vira perda de margem. Perda de margem repetida vira escritório sobrecarregado. Exemplo prático de ancoragem na venda contábil. Vamos imaginar uma reunião com um empresário de uma prestadora de serviços. Ele está dizendo, preciso trocar de contador, mas não quero pagar caro. Uma resposta fraca seria, nosso honorário é 1.200, mas consigo fazer por 1.000. Você já começou cedendo. Uma resposta melhor seria, entendo, antes de falar de valor, deixa eu entender o que você considera caro e o valor em si, ou é pagar por algo que você não sente retorno. Agora você abriu o problema. Ele responde, é isso, hoje eu pago, não vejo orientação nenhuma. Você aprofunda. Então o ponto principal não é só reduzir custo, é ter uma contabilidade que gere mais clareza e segurança para você tomar decisões
correto? Depois você pergunta, hoje, quando precisa decidir sobre contratação, retirada, imposto ou investimento, você sente que tem informação suficiente? Ele diz que não. Agora você ancorou a dor. Então, antes de falar preço, você resume. Pelo que você trouxe, a necessidade não é apenas cumprir obrigação. Você precisa de uma contabilidade que organize as rotinas também, ajude a reduzir insegurança nas decisões. Aí sim, você apresenta a proposta. Por isso, o honorário para esse nível de acompanhamento é de R$ 1.200 mensais. Agora o preço não caiu do céu. Ele veio depois de uma construção. Isso é ancoragem aplicada com inteligência. A ancoragem começa no seu posicionamento. Existe um detalhe muito importante. Não adianta tentar ancorar valor na reunião se toda a sua comunicação antes disso grita preço baixo. Se seu Instagram fala só de abertura de empresa barata, se seu anúncio fala só de promoção, se seu WhatsApp responde como orçamento automático, se a sua proposta parece uma tabela de serviços genéricos, fica muito difícil vender valor depois. A ancoragem começa no posicionamento. O cliente já precisa chegar na reunião entendendo que seu escritório não vende apenas obrigação. Seu conteúdo precisa educar, sua abordagem precisa filtrar, sua proposta precisa explicar, sua reunião precisa diagnosticar, seu atendimento precisa sustentar, tudo comunica, tudo cria referência. Se você se posiciona como solução barata, não reclame quando o cliente negociar como quem está comparando preço. Agora, se você se posiciona como uma contabilidade que ajuda o empresário a ter clareza, segurança e decisão, a conversa muda. Não elimina a objeção, mas muda o nível da negociação. Virada de percepção, a grande virada é essa. Ancoragem não é uma frase mágica para fechar venda, é a capacidade de conduzir percepção do cliente antes de apresentar o preço. Se você apresenta preço antes de construir valor, o cliente compara com o mais barato. Se você constrói valor antes de apresentar preço, o cliente compara com o problema que ele quer resolver. Essa é a diferença. O contador que não entende isso fica refém de desconto. O contador que entende começa a vender com muito mais critério, porque ele sabe que a negociação não começa no honorário, começa na referência que o cliente usa para julgar aquele honorário. E essa referência pode ser criada por você ou pode ser criada pelo concorrente mais barato. Escolha qual jogo você quer jogar. Então, se você quer usar ancoragem para vender melhor, contabilidade, comece por estes pontos. Não fale preço antes de entender o problema. Não apresente proposta sem diagnóstico. Não deixe o cliente comparar seu serviço com qualquer referência. Mostre consequências reais. Crie contrastes claros. Explique escopo. Defina prazo. Contextualize honorários e nunca dê desconto sem proteger valor. A ancoragem bem feita não força o cliente a comprar, ela ajuda o cliente a decidir como uma referência melhor. E isso é essencial para quem vende serviços contábeis, porque no fim o cliente não está comparando apenas guia, folha, imposto ou obrigação, ele está comprando segurança, clareza, organização, precisão e apoio para tomar decisões melhores. Quando você consegue mostrar isso antes do preço, sua venda fica muito mais forte. Se você é empresário contábil, quer aprender a vender contabilidade com mais estratégia, comunicar valor, lidar com objeções e defender melhor seus honorários, conheça a nossa mentoria de vendas para contadores. Nela, você aprende a estruturar sua abordagem comercial, conduzir reuniões, apresentar propostas e vender serviços contábeis sem depender apenas de indicação, desconto ou preço baixo. Se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui embaixo a palavra valor. Eu quero saber se você quer mais conteúdos práticos sobre vendas para escritórios contábeis. Se inscreva no nosso canal e acompanhe os próximos vídeos.